Olá, pessoal. Bom dia. Ui, perdão. Perdão, minha gatinha danada passou aqui na frente e, e quase derrubou. Deixa eu abaixar, deixa eu ver como eu abaixo isso, porque está atrapalhando meu olho. Oi, Carol. Olá, Adri! Bom dia. Bom dia a todos! E a todos. Minha gatinha quase derrubou aqui Ah, na hora que eu estava entrando ao vivo, safadinha. ela está sempre presente. Sempre presente. Sempre em todos os eventos, live, curso, o que for. Sejam bem-vindos, pessoal. Bem-vindos a todos. Dri, muito obrigada por mais esse A encontro nossa live de final de nosso. ano, né? Para a gente começar 2023 aí com muita energia, com muita coisa boa, realizações, reforma íntima, né? A gente se melhorando, as coisas prosperarem. Sim, muitas coisas boas acontecendo, né, Dri? Sim, Por isso que sim, o nosso tema hoje é prosperidade. justamente. Ótimo, ótimo. Bom, então vamos dizer, né, que a gente vai falar hoje aqui, né, Dri? Que a gente vai falar dos mitos, né, da prosperidade, quer dizer, o que não é prosperidade, que as pessoas confundem. Exatamente. Cinco coisas que afastam a gente da prosperidade, Verdade. os bens da prosperidade, e a gente vai falar de o que é a prosperidade total. E também algumas sugestões, né, algumas dicas aí sobre Sim. como estar alinhado, alinhada Como com a prosperidade. estar alinhado com a prosperidade, isso mesmo. E E, prosperidade é uma coisa tão boa, né? A e gente fica num nível energético acima, né? Quando a gente está se sentindo próspero, é uma outra realidade energética que a gente vive, né? E só depende de nós. Isso que é a melhor notícia, né? Porque só depende de nós. exato. Porque muita gente fala, né, sobre ter sorte, ter azar. Esse é um dos mitos, né? É, Sim, mas eu não sou próspero, não tenho prosperidade, porque, né, sou muito azarado, não tenho sorte. Então, esse já é a primeira boa notícia, como a é, Adri falou aí. Não exatamente. É a existe minha boa notícia. sorte ou azar, né? Tem a ver com o nosso caminho, tem a ver com o Exato. que nós estamos fazendo ou não na nossa vida, porque às vezes a gente vê, né, aquela historinha da grama do vizinho ser mais Do verde, né? vizinho mais verde, exatamente. Mas Então a a gente gente não sabe o que o vizinho fez para a grama ficar verdinha, né? exatamente. Então às vezes a gente olha ali, né, para aquela pessoa e fala, poxa, né, como tudo está dando certo para ela, como ela tem Exato. abundância, né? E aí fala, não, certeza, é sorte, isso é sorte. E O que que ele aí, consegue fazer que eu não consigo, né? pois é, mas ninguém está vendo o dia a dia daquela pessoa, né? Que horário que Exatamente. ela está dormindo, que horário que ela está acordada, o que ela está fazendo, para que tudo aquilo esteja realmente acontecendo na vida dela. E outra Então, coisa importante, né? Que pensamentos ela está tendo em relação à vida que estão permitindo ela estar próspera, né? Porque nós somos o nosso grande sabotador. Às vezes a gente pensa que as outras pessoas estão nos sabotando, estão nos prejudicando, mas na verdade, né, o grande sabotador da nossa vida, gente, somos nós. Essa semana eu vi um videozinho no TikTok que era uma menininha, uma japonesinha, toda descabelada, devia ter uns 4 aninhos, toda descabelada, com a camisolinha assim, toda tortinha, porque devia ter acabado de acordar, né? Aí o texto era falando assim: eu saindo da terapia quando descobri que todos os meus problemas só eu posso resolver. Então eu é, achei muito legal e ela ficou desnorteada, né? Com a notícia.
por isso que eu ia falando, né? Pode trazer para a gente ficar desnorteado de saber que nós somos os nossos grandes sabotadores. Ou os nossos grandes, nós mesmos conseguimos nos alavancar. Né? Então, é a gente responsável pelo nosso sucesso ou, entre aspas, fracasso, né? Que eu nem gosto dessa palavra, mas por a gente não conseguir o que deseja. Gente, somos nós. Nós temos o poder, né? Exatamente. E Dri, muita gente também associa a prosperidade unicamente à questão financeira. Então, agora, né, a gente está falando aqui, talvez muita gente diga, né, está falando sobre dinheiro, está falando sobre, né, a pessoa que tem muita riqueza, né, riqueza material, né? Exatamente. E a gente não está falando só disso. Prosperidade não tem a ver só com isso, né, Dri? Prosperidade envolve a nossa vida como um todo, né? A nossa relação amorosa, a nossa relação afetiva com familiar ou amigos, a nossa saúde, né? Tudo, o nosso trabalho, obviamente, mas tudo na nossa vida tem a ver com prosperidade, né? Se eu estou em plena saúde, poxa, eu sou próspera, porque assim, eu posso fazer o que eu quiser, porque o meu corpo e a minha mente estão em equilíbrio, estão me permitindo. Né? Se eu tenho um bom relacionamento familiar, eu sou próspera, porque eu me dou bem com a minha família. Ninguém vai se dar bem 100%, mas a gente tem um bom relacionamento, tem um bom convívio, tem uma boa troca. Se eu tenho amigos, eu sou próspera, porque tem pessoas que não têm amigos, né? Não tem com quem trocar, não tem quem confiar. E também a nossa vida profissional, né? Se a gente faz o que a gente gosta, não importa quanto ganha, tá, gente? Se a gente é feliz fazendo o que a gente gosta, a gente já é próspero. Exato. É uma consequência. Então, é uma consequência. A questão financeira engloba, né? Tem a ver, sim, com Claro, né? A gente não vive sem dinheiro, né? A gente vive num mundo material. Então, é óbvio que o dinheiro é extremamente importante para a nossa saúde, né? Para a gente sobreviver. Ninguém está tirando o mérito do dinheiro. E, gente, dinheiro é energia, tá? Se a gente tem bons pensamentos para o dinheiro, ele flui. Se a gente acha que dinheiro é uma coisa ruim, que também tem mitos sobre o dinheiro, né? Depois até uma live que a gente pode fazer sobre isso, os mitos sobre o dinheiro. Né? Se a gente acha que dinheiro é uma coisa que traz muito sacrifício para se ganhar, ou a pessoa que tem muito dinheiro é mau caráter, se a gente tem esses mitos a respeito do dinheiro, ele também vem para a gente numa velocidade do que tinha. Exatamente. Então, é isso, né? E faz parte da prosperidade, não é a única coisa que signifique, né, prosperidade. Então, isso é um mito, outro mito, tá? Mas é uma consequência, né? Uma consequência, inclusive, de todas essas áreas aí que a Adri falou, de como as coisas estão. Aí, isso também é uma consequência. A prosperidade financeira é uma consequência de todas as outras áreas aí, né? Prósperas também. Exatamente. E Dri, também muita gente associa, né, que também é um outro mito, a prosperidade com sofrimento. Quer dizer, tem que passar primeiro o sofrimento para poder ter a prosperidade, né? Até tem muitas coisas dos mitos de heróis, né? A gente vê filmes, livros, né, que falam muito disso. Então, uma coisa é superação, a gente ir se superando. Mas outra coisa é essa questão de ter que sofrer mesmo para ganhar, né, o céu, né, para ganhar o paraíso, para ganhar a prosperidade. Então, isso também é um mito, né, Dri? É um mito e junto com o mito, assim, é uma crença que a gente traz de geração para geração, né? Os nossos cuidadores receberam essa crença, transmitiram essa crença para a gente, de que, quantas vezes a gente já não ouviu falar, né? Que só prospera quem trabalha muito, né? Só prospera quem se dedica horas a fio para fazer alguma coisa. E quando a gente fala isso, a gente relaciona sofrimento, porque se eu preciso ficar horas a fio fazendo alguma coisa, eu associo que isso
eu estou sendo penalizado, eu estou sofrendo para fazer isso. E por que para a gente ser próspero em qualquer área da nossa vida a gente tem que sofrer? Né? Eu conheço pessoas, desculpa, a gente com gatinho às vezes vem pelo na boca, perdão. Eu conheço pessoas que, por causa dos romances, de livros, de novela, acham bonito aquele amor que é muito difícil, que passa por muitas batalhas até conseguir ficar junto. Pra quê, gente? Por que eu não posso encontrar um amor que eu olhei de cara, ele gostou de mim, eu gostei dele, vamos ficar juntos, que maravilha. Isso é o que é entregue pra gente pelo universo. Né? A gente veio pra cá para ser feliz. A gente não veio pra cá para sofrer. O sofrimento é uma opção que a gente bota na sacola. Em qualquer coisa que aconteça na nossa vida. Até as coisas pesadas que às vezes a gente precisa passar, o sofrimento é uma escolha. Eu escolho passar por aquilo sofrendo muito ou entendendo o porquê da situação. Então, a nossa vida é muito cercada de mitos, por isso que a gente, às vezes, tem a dificuldade de perceber que é próspero ou de conseguir prosperar. Muitos aí que estão ouvindo são prósperos em várias áreas e não se deram conta, porque estão relacionando a prosperidade a ser rico. Né? E aí a gente tem que pensar, o que é riqueza? Riqueza é só material também? É só ter muito dinheiro? Quantas pessoas são aí milionárias e são infelizes? Né? Então a gente tem que saber o que essas palavras significam para a gente, qual o sentido que elas têm para a gente. E se permitir a prosperar sem sofrer. São coisas totalmente distintas, né? Não estão atreladas. Porque essa coisa que a Adri falou, né? Essa questão de sofrer, ter que sofrer para ser próspero, né? É uma crença, então, que inclusive veio, né? Então, como a gente estava falando aqui, veio de lá de trás e fez sentido para os nossos antepassados, né? Para os nossos ancestrais, porque realmente nas condições que eles viveram, né? O que eles vieram, especialmente vamos falar de Brasil, né? Que tem tanto essa coisa da imigração, a gente né, somos filhos aqui de uma miscigenação, de uma grande quantidade de imigrantes que vieram né, para cá, junto, claro, com os povos que já estavam aqui. Então, assim, realmente eles vieram em algumas condições que eles passaram por muitos sofrimentos para ter a terrinha deles, para ter o trabalho, para ter a prosperidade, né? Mas não é por isso que isso tem que continuar acontecendo, né? Então, é só essa crença, essa ideia de que, como eles passaram sofrer, né, por sofrimentos, por dificuldades para ter coisas né, aqui, que eles deixaram muitas coisas lá, né? Então, lá de onde vieram. Então, é uma crença, tá? Hoje a gente não precisa deixar coisas né, para ter outras, a gente não precisa passar por situações extremamente complexas e complicadas para ter coisas, porque aí tem a ver também com uma crença de que é preciso ser digno para ter prosperidade, né? E tem que ter um mínimo ali de dignidade, né? Como se tivesse que provar uma dignidade para ser próspero. E a gente pode ter dignidade como somos, né? No nosso dia a dia, sem precisar provar, passar por provações. E essa dignidade, né, muitas vezes ela perpassa por você não ter tempo para sua família. Para eu ser digno e prosperar, eu tenho que trabalhar de sol a sol. Então, eu não tenho tempo para ficar para minha família, porque se eu já estou provendo a minha família, eu já estou fazendo a minha parte. E às vezes o que a família está necessitando de nós é do nosso amor, é da nossa atenção. Né? E antes do nosso tempo, né? Que eu acho que o que de mais valioso alguém pode deixar para o outro, ou entregar para o outro, é tempo. Porque bens materiais você tem e você doa. Agora, o seu tempo, ele é extremamente precioso. Né? Então, se a gente consegue doar o nosso tempo para alguém, acho que não tem nada mais bonito que a gente pode entregar. E o que os nossos antepassados também vivenciaram? Que eles tinham que acumular bens materiais para deixar para a família. Né? E hoje a gente entende que bacana se os meus pais puderem deixar alguma coisa para mim, se eu puder deixar alguma coisa para o meu filho, mas cada um vai buscar as suas coisas, o seu caminho.
O mais importante é ser próspero no presente, é realizar as coisas no presente, porque a gente não sabe como será a nossa vida amanhã. Eu vou dar um depoimento muito pessoal da minha vida. A minha mãe sempre se preocupou muito, justamente porque vinha de uma família onde tem que trabalhar e guardar, né? A minha mãe, o tempo inteiro ela se preocupava em guardar e nunca de usufruir, né? E a minha mãe acabou adoecendo e a doença dela teve uma sequela que ela não pode mais aproveitar a vida, né? Ela está acamada, com sonda. E aí, o que aconteceu quando eu fui mexer nas coisas dela para saber o que ela iria usar, o que ela não iria mais usar? O que eu encontrei de roupas com etiqueta que ela nunca usou, esperando o melhor momento. Muitas coisas guardadas, materiais, esperando o melhor momento. Então, gente, o melhor momento é hoje. Se você está fazendo o que você gosta hoje, você é próspero. Eu não estou dizendo que a gente não tem que não tem que ter uma visão de futuro. Claro que a gente tem que ter uma visão de futuro, se programar, sempre ter uma reserva financeira, porque é importante, né? A gente não sabe se vai acontecer uma emergência, vai precisar, mas a gente tem que usufruir. Quem usufrui é próspero. Não existe o melhor momento. O melhor momento é agora. O que aconteceu? Ela tinha várias coisas, não usou nada. Foi doado para outras pessoas usarem. E aquilo que ela comprou com tanto amor, com tanto carinho, ela não usufruiu. Então, é isso mesmo, né? O que a Adri está falando aí. A prosperidade tem muito a ver de como a gente utiliza ela mesma, né? A própria prosperidade também. Né? Muito bom, Dri, muito bom. E é isso, importante que a gente está, né, no nosso dia a dia, vendo que a gente é próspero diariamente, com as pequenas conquistas que a gente faz, que fazem sentido. Como você fala, né, que deixa o coração quentinho. Faz sentido para a gente, eu já estou sendo próspera. Né? Vamos deixar de relacionar a prosperidade só com o dinheiro. O dinheiro traz prosperidade material. Né? Mas e os outros setores da nossa vida? A gente brinca, né? Dinheiro compra saúde? Não, eu posso até ter o melhor médico, porque eu tenho dinheiro. Mas não significa que vai restaurar minha saúde. A prosperidade compra amigos? Verdadeiros não. Que eles não precisam de nada para estar com a gente. Só sermos nós mesmos. Né? Dinheiro compra uma família bacana? Não. Né? Então, para a gente ver que prosperidade não é dinheiro. Dinheiro é uma das coisas que a gente pode considerar próspero. Isso. Aliás, né, Dri, você falou de saúde, e eu lembrei que a gente estava na nossa conversa, né, antes aqui da live, que você tinha contado também de uma crença que você ouviu aí, crença não, de uma fala, na verdade, que você ouviu sobre assim, é melhor comprar comida do que remédio, né? Então ter dinheiro para comida. Né? Isso era uma crença, gente, do meu pai. O meu pai, todas as vezes que a gente achava que ele estava exagerando comprando comida, aí ele falava, eu prefiro gastar dinheiro com comida do que com remédio. Como se comer impedisse a gente de adoecer. Né? A gente adoece por N motivos. Claro que uma boa alimentação faz o nosso corpo ficar mais saudável, mas ele não impede a gente de adoecer. Então, olha a crença que ele colocou para justificar uma coisa que ele tinha prazer, que era comprar comida. Né? Provavelmente na infância dele foi uma infância difícil, onde ele não podia comer o que ele gostava. Então, quando ele pôde, ele queria se proporcionar isso diariamente. E aí, para não ouvir críticas, entre aspas, né, como a gente fazia, para que tudo isso? Não tem necessidade, vai estragar. Ele justificava falando que era preferível comprar comida do que remédio. Né? Então, vamos pensar o que a gente está justificando também na nossa vida, né? Para a gente não chegar à prosperidade. Exato. E até o que a gente acha que tem que fazer, né? Então, no caso do seu pai aí, que tinha abundância de comida, né? Então, olha que fartura de mesa, de sei lá. Aí eu né? falava, a gente não vai viajar? Gastou o dinheiro todo na comida? Aí não tinha dinheiro para fazer outras coisas, né? Sim. Prosperidade também é ser equilibrado, né? Uma pessoa que consegue equilibrar os setores da sua vida, ela é próspera.
Isso. E aí é como se tivesse assim que ter uma permissão, né, para ser próximo, Exato. que Como se precisasse de justificar, né? permissão. Isso. Então, nesse caso aí, né, do pai da Adri, mais como a Adri sugeriu, né? E o que vocês têm justificado aí, que tem de bastante, que é algo que vocês gostam, é algo que vocês querem ter mais, né? E aí estão Se para ter uma justificando. coisa, ou se para ter uma coisa a gente precisa abrir mão de outra. Claro, caminhos são escolhas, mas nem sempre a gente, para ter uma coisa, precisa abrir mão de outra. A gente talvez possa equilibrar, dependendo do que for, a gente conseguir. Que nem meu pai, né? Para ter comida, aí a gente não viajava, não passeava, não fazia certas coisas. Dava para comprar menos comida e sobrar um dinheirinho para fazer uma outra coisa. Ninguém ia deixar de comer bem por causa disso. O equilíbrio, né? Então, acho que a prosperidade também está ligada ao equilíbrio. E a outra boa notícia é, como a Carol falou, né? A gente não precisa de permissão para ser próspero, basta querer. Uhum, isso. E o que a Adri falou, né? De como se tivesse que abdicar de alguma coisa para ter outra. Então, eu troco, né? Como se fosse um escambo, assim. E Eu preciso tirar isso para ter aquilo, né? Então, como se também houvesse, olha outro mito aí, como se tivesse que ter um merecimento, né? Para ser próspero também. Então, isso, né? Preciso trocar por algo. Então, eu não posso ter tudo, né, Dri? Essa coisa de, não, não posso exato, ter eu posso tudo. ter tudo. Por que não? Uhum. Basta saber o que faz sentido para você. Né? Muitas vezes as pessoas se limitam por falarem, vamos dar um exemplo, alguém, sei lá, tem um iPhone. Essa pessoa, no momento, não tem condições de ter um iPhone. Aí ela fala assim, eu não acho, não gosto do iPhone, eu acho bobagem ter iPhone. Uma coisa é você achar bobagem porque realmente não faz sentido para você ter um iPhone. Outra é você arrumar uma desculpa porque naquele momento o iPhone não é uma prioridade financeira na sua vida. Então a Uhum. gente tem que se permitir ser real com nós mesmos. Para mim isso não é importante. Ok, a sua prosperidade já está nisso. Eu não preciso ter um iPhone para eu ser próspera. Eu posso ter, sei lá, um Samsung, um Motorola, qualquer outra marca, um Xing Ling, e eu me sinto feliz com ele. Já me satisfaz, né? Então a gente tem que saber o que nos satisfaz e o que a gente está fazendo para o outro olhar para nós e achar que nós somos prósperos. Né? Isso. A prosperidade ela é pessoal. Nós não temos que nos comparar a ninguém, nós podemos nos inspirar, né, no Uhum. outro. Mas ela tem que fazer sentido para a gente. Porque se ela não Isso. fizer sentido, a gente não está sendo próspero. A gente está acumulando coisas, mas não está sendo próspero. Isso. E algumas coisas, né, que as pessoas associam com o que é, aliás, não, as pessoas associam os mitos, na verdade, né, mas Sim, eu palavrinhas aí para fazer sentido, né? Então, assim, tá, o que é prosperidade? Já que é tão particular, então, assim, né, o que é ser bem-sucedido para você, né? O que é ter sucesso? O que é ser feliz? O que é ter êxito? O que é ter abundância para você. Né? Então, a gente pode até buscar esses significados aí nos dicionários, mas, sim. assim, o que significa, né? O que significam essas palavrinhas para você? Como que você se percebe tendo sucesso, sendo feliz, tendo êxito, tendo abundância, né? Então, como a Adri bem falou, é algo particular, é algo que você percebe, você sente que tem prosperidade, tá? Essas palavrinhas só para ficar um pouquinho mais claro do que a gente está falando. Exato, Tá? exato. E coisas assim que afastam, né, da prosperidade. Depois a gente já fala dessa prosperidade total, né? Mas o que afasta, né, Dri, a gente da prosperidade? Então, uma coisa que até a gente já falou um pouquinho agora, hoje, que é essa questão de postergar e não olhar para o que está acontecendo, né? Então, assim, quando eu tiver, né? Você até brincou do iPhone.
quando eu tiver um iPhone, quando eu tiver não sei o quê, quando eu tiver a casa assim, quando eu for viajar para não sei onde, né? Quando eu tiver um valor X na conta, né? Aí Estabelece uma meta, né, futura para que a prosperidade possa entrar, né? E algumas vezes a gente já pode perceber a prosperidade na nossa vida, né? Se a gente não achar que ela é uma coisa só, ou que ela é uma coisa que as pessoas dizem, né? Ah, não, a gente teve aí um tempinho atrás as pessoas falando, ah, não, que as pessoas até 30 anos têm que ter não sei quanto na conta, né? Será que é isso mesmo? Será que é exatamente isso? Se você já passou dos 30, né? Aí acabou, né? Já era. Aí pronto, né? Então, assim, não é uma coisa só, né? Olhar para a tua vida como um todo ali e será que, né, ficar postergando encontrar a prosperidade te afasta dela, né? Na verdade, te afasta. Você não consegue perceber ela já acontecendo na tua vida. E uma outra... E eu acho que o medo é um grande vilão, né, da prosperidade. Porque aí eu tenho medo, não faço, e aí eu justifico com alguma coisa ao redor que não está relacionada diretamente a mim, para dizer por que eu não estou próspero. Mas, na verdade, o medo é um vilão muito grande. Gente, o não está garantido. Vamos tentar o sim. Quando a gente não realiza, a gente já não tem. Quando a gente não avança, a gente já não tem. O não já está garantido. Então, por que não arriscar o sim? Né? O medo ele é saudável desde que ele não seja paralisante, né, Carol? O medo deixa a gente seguro, mas um medo sadio, um medo paralisante que nos impede de avançar, de ir em busca do que a gente deseja em qualquer área da nossa vida. Ele passa a nos atrapalhar, ele deixa de ser sadio, né? Então, sempre vamos buscar o sim. Eu gosto de brincar com isso, né? Do não e do sim. Porque assim, o não a gente já tem. Se eu falar para Carol, Carol, vamos fazer uma live? Ah, não sei se ela vai aceitar, acho que ela não vai gostar do tema. Ela pode não achar que eu tenho boas ideias. Aí eu vou e não falo com a Carol. Então eu já tive o não. Não saí dali. E quando não congelei ali, não fiz o que eu queria e imaginei milhões de coisas que são suposições. Nenhuma delas necessariamente vai acontecer. Né? Mas da minha mente eu já criei várias desculpas para não realizar. Né? E depois eu falava, eu não fiz porque podia acontecer isso, podia acontecer aquilo. E nenhuma das alternativas foi boa. Né? Olha a sabotagem aí entrando, impedindo a prosperidade. Né? Mas aí, como não já está garantido, eu vou lá na Carol e falo, Carol, estava pensando a gente fazer uma live assim, assim? A primeira resposta dela pode falar, nossa, amei a ideia. Ou ela fala, podemos ajustar tal coisa. Ou então ela pode falar, Adriana, não gostei dessa ideia, mas tem uma outra proposta. Olha só, quantos caminhos podem nos levar a uma mesma situação. Né? E se eu paralisar, eu não ia saber de nenhum desses caminhos. Eu ia ficar com as suposições que a minha mente amedrontada criou para justificar eu não sair do lugar. Porque a nossa mente nos obedece, né, Carol? Ela faz aquilo que a gente está querendo, mesmo que a gente não tenha consciência. Isso. Se a minha determinação é me paralisar, ela vai criar situações para me auxiliar a me paralisar. Isso. Agora, se a minha ideia é avançar, ela vai ajudar a avançar. Exato. E aí, exatamente, né? Isso assim de, tá, e como que eu sei que esse medo não está sendo só para trazer segurança, que é importante, mas está trazendo essa paralisação, né? Então, quando a gente começa a pensar exatamente isso, assim, de, não vai ser difícil, eu não vou conseguir, a pessoa vai reagir assim, 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 quer dizer, a gente já está determinando alguma coisa que não vai dar certo, né? Então, é o medo atuando aí de uma forma negativa. Então, é isso. Às vezes dá medo, sim, né? Mas, e claro, às vezes é super importante para a gente manter, né, algumas coisas, mas por que não avançar? Por que não perguntar? Por que não olhar algum caminho? Por que não andar mais um pouquinho, né, em direção a algo que você quer, que é importante para você, para se sentir feliz, para se sentir próspero, né, como a gente falou, para se sentir bem-sucedido,
em abundância. Então, dá um passinho a mais ali. E uma outra coisa também que limita, né, Adri, que tá tudo ali, uma coisa se liga na outra, né? Então, a coisa de postergar, o medo também pode ajudar nisso, né? A ficar lá, quando? E uma outra coisa é o vitimismo, né? Achar que você, né, nunca deu certo, aquela coisa que até a gente falou da sorte e do azar, né? Então, mas para mim as coisas não dão certo, né? Eu já tentei e não consigo. Enfim, né? Ficar ali achando que tem azar, né? Que só é azarado mesmo e não avança, né? Ficar nessa posição de vítima, de que tudo ali não dá certo para você, ou de que os outros, né, não colaboram, enfim, ficar às vezes culpando, né, responsabilizando o externo em demasia, assim, e permanecer também no mesmo lugar, né? Isso também afasta a prosperidade. Eu acho que é importante a gente se assumir como a gente é. No momento que a gente se assume como a gente é, a gente pode se olhar e falar: isso eu não gosto. O que eu posso fazer para modificar? Isso no momento eu não consigo. O que eu posso fazer para conseguir? A gente se olhar de verdade e não ficar colocando máscaras para nós mesmos. A gente já usa máscaras para conviver com o outro. Mas eu acho que com a gente tem que ser 100% verdadeiro, até para a gente poder evoluir e realmente modificar o que a gente não gosta e ir em busca do que a gente deseja. Eu acredito muito que tudo que nasce no nosso coração, a gente tem condições de alcançar. Se aquele desejo nasceu lá no fundo do coração, a gente tem toda a capacidade de alcançar. Agora, o que você está disposto a fazer para alcançar? Disposto, gente, não estou falando de nada errado e ilegal, não. Eu estou falando da sua movimentação, da sua entrega. O quanto você está disposto a ir? Porque felicidade dá medo. Muitas pessoas não são felizes porque elas têm medo de ser feliz e falam assim: não, essa felicidade vai durar pouquinho, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa, eu vou perder. Então é melhor nem ser. Olha quantas crenças a gente tem na nossa mente, quantas limitações a gente se coloca que impede a gente de ir até a prosperidade. Às vezes a pessoa tem medo de perder algo que ela ainda nem conquistou. Então é melhor não ir, porque pode ser que perca. Outro dia eu estava lendo uma coisa muito bacana, a diferença entre alguém próspero e alguém que não é próspero. O próspero, ele não tem medo de perder, porque ele já chegou lá uma vez, ele chega de novo se acontecer alguma coisa errada. Se no meio do caminho acontecer algum problema e ele perder aquilo que ele conquistou, ele não tem medo de tentar de novo, porque ele já sabe o caminho. E o que não é próspero, nem tenta. Porque acha que não vai conseguir. Então a gente pode renovar a nossa vida todo dia. Exatamente. E aí, né, isso também tem tudo a ver com a outra coisa, a quarta coisa que afasta as pessoas da prosperidade, que é a reclamação, né? Ficar reclamando. A gente até lembrou, né, Dri, daquele daí é personagem. do personagem de desenho, né? Ele ficava, vida, azar. Ele tinha até uma nuvenzinha, né? Que caminhava em cima dele. Eu esqueci o nome dele, dessa hiena. É muito engraçado que mostrava isso, né? O companheiro dele era assertivo, positivo, e ele sempre enxergava o copo meio vazio. Tudo para ele era um problema. Reclamava o tempo inteiro. E era franzininho, né? Assim, era um personagem fininho, assim. Então, é isso também, né? Ficar reclamando, ficar, tá vendo, eu não tenho isso, eu não consegui aquilo. Então, primeiro, né, o que a gente falou, tá olhando para uma coisa só, né, que de repente está em falta ali, reclamando da falta, mas ficar reclamando, que, né, Dri, aquilo que a gente também gosta de sempre repetir, que reclamar é reclamar, então é clamar de novo, né, ficar clamando mais uma vez. Então, eu não consegui aquilo, eu não tenho isso, eu não sei sobre aquilo. Pronto, né? Você fica falando de novo várias vezes a mesma coisa e a gente também sabe que o que a gente fica repetindo muito, a gente acaba acreditando, né?
e a gente acaba, aquilo acaba acontecendo, porque o nosso cérebro entende que, então é aquilo. E aí aquilo acaba acontecendo, a gente vai na direção daquilo de novo, e de novo, e de novo, né? Então, reclamar é ficar reclamando de novo, ficar falando de novo, ficar repetindo exatamente aquilo que você não queria várias vezes, né? E acontecendo aquilo de novo. E como se fala, né? A palavra ela tem um poder muito forte, né? Então, se a gente fica repetindo algo que é positivo, o nosso cérebro entende que a gente deseja aquilo, como a Carol falou. Se a gente ficar repetindo algo negativo, o nosso cérebro entende que é isso que a gente quer. Mesmo que a gente fale que não é isso, mas se eu estou repetindo tanto, é porque eu desejo que aconteça dessa forma, né? E por que é tão mais fácil a gente trabalhar no negativo do que trabalhar no positivo? Justamente o que a gente falou logo no comecinho, as crenças, né, que foram trazidas para a gente, que tudo tem que ser com muito esforço, com muito sofrimento, com muitas horas de dedicação, sem dormir, sem estar junto com a família, para poder obter aquilo. Hoje a ideia de prosperidade, né, a ideia de sucesso, o modelo já se modificou. Tanto que hoje a gente tem muito menos trabalhos formais, né, no mercado do que os trabalhos formais de carteira assinada, com aquela horinha. As pessoas estão se reinventando até para buscar essa prosperidade e se sentir livre para buscar essa prosperidade. Uhum. Então, vamos ver onde está a nossa balança, né? É importante a gente ver onde está a nossa balança. Eu brinco que, assim, reclamar faz parte, né, da vida. Nós somos seres em transformação, em crescimento. Então, reclamar faz parte. Então, escolhe um dia da semana. Já que você é um reclamador, que se torna um hábito reclamar, né? Daqui a pouco você se vê, você reclama de tudo. Qualquer coisa você está reclamando. Então, já que ainda não conseguiu sair dessa situação de reclamar, de se fazer de vítima, né? Não é uma crítica, é uma observação, né? Às vezes a gente está nesse momento. Então, escolhe um dia da semana. Eu só reclamo às quartas-feiras. Os outros dias eu não vou reclamar. Eu vou tentar ver positivo, eu vou ver aquela situação como uma situação que está me fazendo evoluir, está me fazendo crescer, está abrindo meu horizonte para eu pensar de forma diferente. Aí no dia da semana você desabafa tudo aquilo que estava. Aí você vai ver que você já vai diminuir isso. E daqui a pouco não vai mais sentir a necessidade de reclamar de tudo. Vai ter um outro olhar sobre aquilo. Né? Porque a reclamação pesa tanto, né, Carol? Sim. Ela pesa tanto na gente ficar reclamando, reclamando, reclamando. Quer dizer, nada pra gente funciona? Será que você não tem nada ao seu redor que você olha e fala, pô, bacana, eu tenho essa habilidade, eu tenho essa competência, eu sou capaz de tal coisa. Eu contei outro dia, né, pra Carol, quando ela estava falando de prosperidade, de um tio meu que eu tenho. Ele é uma pessoa que, durante a vida, soube fazer amigos. Não precisa ser aquele amigo que frequenta a sua casa, não, tá? Mas amigo é aquele que olha para você e deseja tudo de bom. Que você seja sempre feliz, próspero, abundante, mesmo que ele não te veja. E o meu tio é essa pessoa. Quando a minha mãe adoeceu, a gente precisou ir a vários setores para cuidar, né, de documentação. E como ele trabalhava na área, era mais fácil, né, ir com ele. Vocês tinham que ver o prazer que as pessoas tinham, primeiro, de encontrar com ele. Era uma felicidade vê-lo. Depois, auxiliá-lo. Era uma coisa, eu falei, estou chocada, assim. Falei, quando eu crescer, eu quero ser igual a você, né? Ter essa bunda. Olha quanta energia boa essas pessoas vibram para ele, né? O que ele fez, eu não sei para que essas pessoas tivessem o prazer de tê-lo ao redor. Mas olha que prosperidade maravilhosa é as pessoas amarem você por você ser você. E às vezes a gente não se permite, né? Isso, e contribuíram para abrir ali, né, alguns caminhos. Não, nossa, exatamente. As pessoas nos auxiliaram muito através da empatia que ele causa no outro. E todos nós, possivelmente, temos essa capacidade, né, de causar essa empatia. Mas será que a gente está se permitindo, né, ser amado? Permitir ser querido? Porque às vezes a gente não se
permite, como a gente falou, a prosperidade está em tudo, mas será que a gente se permite ser próspero? Será que a gente não está reclamando demais, está olhando tudo para o copo meio vazio, ou seja, sempre vendo as coisas pelo lado negativo? A gente está muito mais preocupado em ver a prosperidade do outro do que a nossa, comparar a prosperidade do outro do que a nossa. Cada um tem sua história, cada um tem seu caminho, cada um tem. A vida faz sentido de uma maneira, né? Eu não preciso ser igual ao meu vizinho para eu me sentir próspera e feliz. Talvez eu esteja vendo que ele é próspero e feliz na minha visão. Às vezes ele nem se sente. Exato, exato. E aí a diferença, né, entre reclamar e constatar. Então, né, até como a Adri falou, sugeriu aí, reclama só um dia na semana, né? Mas, para além disso também, né, Adri? É assim, como que eu posso constatar algumas coisas? Uma coisa é dizer, olha, tá, então tá faltando aquilo, né? Eu preciso disso, mas não ficar reclamando, né? É diferente quando a gente reclama, né? O jeito que a gente fala, né? O jeito que a gente sente ali, aquela falta, né? Entra em tudo aquilo que a gente falou, né? Junta, amarra tudo, né? O medo, o vitimismo, né? Ai, daí, então acho que eu nunca vou ter aquilo, né? Ou, quando eu tiver, eu vou parar de reclamar, né? Então, assim, constatar algumas coisas, isso é importante, inclusive impede o quinto elemento aí que afasta a gente da prosperidade, que é a inércia, né? Então, se a gente também não constata o que está acontecendo, a gente não se move, né? E às vezes Não sabe o que está impedindo o movimento, né? isso, então ficar ali olhando, aliás, não olhando, né? Não percebendo as possibilidades. Então, o que a Adri começou falando lá, né? Sobre, vou falar com a Carol sobre a gente fazer live, ou qualquer outra coisa que você imagine, né? Que pode ser possível. Não, mas acho que não vai dar certo. Mas acho que, né? E se manter ali no mesmo lugar, do mesmo jeitinho, né? E a inércia para o ser humano, né? Nesse sentido que a gente está falando aqui, não serve para muita coisa, né? A gente tem falado, inclusive, nas outras lives, né, Dri, o quanto é importante o movimento. E esse movimento tem a ver com a gente olhar para as possibilidades. Que às vezes também não são, eu quero a coisa daquele jeito, né? Às vezes o caminho vai levar a gente até onde a gente deseja. Mas às vezes a pessoa, né, tá tão fixada num único objetivo que se não acontecer daquele jeito que ela planejou, não serve. A gente tem que estar com a mente aberta também para isso, né? Às vezes não está sendo ofertado algo que vai nos levar para onde a gente deseja. Né? É a história da viagem, né? Eu não tenho que querer logo chegar no meu passeio. Eu posso aproveitar o caminho até o meu passeio. Então, a prosperidade também está muito ligada a isso, né? A gente aproveitar o caminho até chegar onde a gente deseja. Se a gente também estiver com isso, não vou, porque eu não sei como ir, eu não sei como fazer, eu acho que isso não é para mim. Eu não sei se vocês já viram esse post, né? No Instagram, no Facebook, que é a corujinha com o peito estufado. Aí a coruja fala, eu tô com medo, mas vou. Né? Tipo, vai com medo, mas vai. Então, eu acho que esse é o nosso movimento de sair da inércia, né? Vai, né? E no meio do caminho a gente vai ajustando a rota do que é melhor para nós. Isso, e ficar aberto para as possibilidades. Então, até o que a Adri brincou, né? Se ela viesse aqui perguntar para mim, né? Vamos fazer uma live? Eu poderia dizer, super, vamos? Ou eu falaria, Adri, não, mas espera aí, eu tenho uma outra ideia para a gente fazer junto. Ou, não agora, mas vamos fazer uma outra coisa, né? Então, que outras possibilidades, às vezes, quando a gente se movimenta, pergunta, vai na direção daquilo, que outras coisas vêm, às vezes, que até, né, as pessoas dizem, não, né? Aí fica na inércia. Não, desse jeito não. Dessa forma não. Não foi o que eu imaginei, não foi o que eu planejei. Claro que é importante planejar, é importante imaginar as coisas, mas espera aí, será que não está vindo aquilo de uma outra forma? Né? Será que não está vindo... né? Às vezes a gente tem que... É igual
andar na estrada, né? Às vezes a gente desvia, tem um desvio lá, né? Tem uma reforma, uma obra acontecendo. Tá, vamos fazer um desviozinho, mas vai chegar no mesmo lugar, né? Então, atentar para isso e não manter a inércia, né? Não ficar parado porque não foi daquele jeito, ou porque não tem possibilidade. Será mesmo que não tem? Né? Então, olhar para tudo isso. Tem que abrir a nossa mente, né? E permitir que as coisas cheguem até nós. E tem pessoas que são viciadas e de cara já fala não. Depois ela repensa e traz o sim. Mas a primeira reação é dizer, não, não vai dar. Não, não posso. Não, não consigo. Também é olhar para isso. Será que eu estou fazendo isso na minha vida? Será que estão surgindo oportunidades? E a minha primeira reação é o não. E aí, quando eu penso no sim, às vezes a oportunidade já foi. Que ela precisava que eu estivesse aberta naquele momento para embarcar. Então, eu acho muito bacana a gente olhar para nós sem crítica, sem autopiedade, olhar de verdade, constatando, exatamente, olhar constatando. Né? E aquilo que a gente gostar, a gente amplifica. O que a gente não gostar, a gente modifica. Enquanto a gente estiver vivo, a gente pode se modificar. E deve, né? Porque se o mundo está em desenvolvimento, se o mundo está avançando, a gente também. Né? Então, por que não mudar? Por que não ousar? Por que não acreditar? Eu acho que a primeira pessoa que tem que acreditar em nós somos nós. Se a gente não acredita, por que o outro vai dar um voto de confiança? Exatamente. Né? Então, muitas vezes você não está alcançando o que você deseja, porque você já está passando para o outro que você não acredita que vai dar certo. Se eu não acredito, por que o outro vai acreditar? Né? Então, a gente precisa ter confiança, acreditar em nós. Né? E se não deu certo de primeira, ou a gente tenta novamente, ou modifica algo ali para que possa acontecer, mas nunca se sinta paralisado, porque as coisas não estão acontecendo no formato exato que você planejou. Como a Carol falou, às vezes existem vários caminhos que vão nos levar ao mesmo lugar. Mas será que eu estou aberta a enxergar qual é o melhor caminho para mim? Isso. E vamos voltar naquilo que até a gente falou, né, Adri? De poder ter tudo, né? Ou sentir, perceber que tem tudo o que é importante para si, né? E aí os bens da prosperidade, né? Então, assim, são 3 bens, tá? Muito Que tem a ver legal. com a prosperidade, né? Que a gente falou, que legal isso. Então, assim, o primeiro bem, né? É o bem-estar, né? Que tem a ver com ter saúde, ter vitalidade, disposição, energia, né? Se sentir bem. Então, bem-estar, tá? Esse é o primeiro bem da prosperidade. O segundo bem, né, é o bem viver. Então, tem independência financeira, lembra que a gente falou que é né, dos detalhes aí, dos elementos. Então, independência financeira, qualidade de vida, desenvolvimento, autodesenvolvimento, né, se perceber crescendo, evoluindo, tendo realização pessoal, profissional. Então, isso tem a ver com bem viver. E o terceiro é o bem querer, né? A gente também querer bem e ser bem queridos, né? Então, ter ali as relações, a família, os amigos, também sentir, sabe, que tem uma contribuição social, que oferece uma contribuição social, né? Viver em sociedade, o que a Adri falou do tio dela, né? Olha como o tio dela era próspero nessa, né, especialmente nessa área aí, né, do bem-querer. Então, Sim. né? E aí, né, olha aí para a tua vida, né? Dessa forma um pouquinho mais ampliada de prosperidade, que é a prosperidade total, né? De você conseguir sentir todos esses bens atuando, girando, né? E se ampliando aí na sua vida. Então, olha para esses bens, né? Não só esse bem material que às vezes as pessoas associam, como a gente falou aqui, mas esses 3 bens aí que amplificam um pouquinho a nossa visão de prosperidade, que é a prosperidade total, que é possível da gente sentir, perceber, obter, porque é o que a gente falou, não é algo X,
né? Algo que alguém te diga o que é exatamente. É uma medida interna, né, Dri? Exato. E a nossa vida, não necessariamente ela vai estar sempre maravilhosa em todos os setores, mas não quer dizer que você não esteja próspero. E a prosperidade é algo que a gente pode estar modificando e avançando o tempo inteiro. Né? Não tem esse momento, então, eu sou próspero agora, pronto, parou minha vida porque eu já alcancei a prosperidade. Não, a gente pode prosperar sempre. A gente pode ter um trabalho melhor, a gente pode ganhar melhor, a gente pode ter mais amigos, a gente pode melhorar o nosso relacionamento amoroso, a gente pode melhorar o nosso relacionamento familiar, a gente pode melhorar o nosso relacionamento, como você falou, em auxiliar o próximo. A gente está sempre podendo avançar. A prosperidade nos permite isso, sempre avançar. Não precisa chegar num momento e falar, paralisei. Não, a gente pode sempre ir, mas não quer dizer que nós já não estemos. A gente já está, mas a gente pode buscar mais, mas sem a necessidade de que eu ainda não alcancei. Não, eu já alcancei, mas eu me permito, né, ser leve para trazer mais coisas bacanas para a minha vida. Isso. Então, aí sugestões, né, para trazer a prosperidade mais pertinho de você, para você perceber a prosperidade no seu dia a dia. Então, exatamente isso que a gente está falando aqui, né? Avaliar esses três bens que a gente falou aqui, né? Então, como é que está isso na sua vida? Cada um deles, né? Cada um desses três aspectos aí. E o que a gente falou aqui, né? Avalia, constata, como é que tá? Em vez de reclamar, vamos constatar, vamos ver. Achei o máximo que você falou aí, né? De coisas que a gente ou amplifica ou modifica. Então, né? O que eu quero amplificar dos bens aí que eu já tenho, ou de um deles, e o que eu quero modificar para sentir, para perceber que eu estou sendo feliz com isso, tendo êxito, tendo sucesso naquele bem, né, que a gente falou aqui. E aí uma outra coisa, né, Dri, que é assim, também se perguntar o que está te impedindo, né? Ou o que você está fazendo para se impedir de perceber a prosperidade, né? Aqueles três bens lá, de você ter, né, ou amplificar aquilo, né? Então, o que está acontecendo? Por quê? Né? Também se perguntar isso. Por que isso tem acontecido? Porque é muito importante, né? Porque quando a gente começou a live, eu falei, né? Que o grande impeditivo na nossa vida, da gente avançar, da gente prosperar, muitas vezes somos nós. A nossa autossabotagem. Seja por crenças limitantes, por medo, por qualquer coisa. Mas geralmente somos nós que nos impedimos de avançar. Então, parar, se olhar com carinho, né? É sem críticas, se olhar com carinho, constatar o que ali não está bom, que eu posso modificar. Se eu não conseguir modificar sozinho, pedir ajuda para como modificar isso. Né? Pessoas inteligentes pedem ajuda. As pessoas acham que é sinal de fraqueza pedir ajuda. Não, o contrário, é sinal de fortaleza, né? Pedir ajuda. É constatar que sozinho eu não consigo. Eu preciso do outro para me auxiliar. Isso é de uma coragem enorme, pedir ajuda. Confiança, né? Confiança em pedir ajuda. Vou conseguir, Eu né? vou Com a ajuda conseguir, porque geralmente as pessoas acham que é uma fraqueza não conseguir sozinho. Ninguém vive sozinho, a gente sempre precisa do outro, né, para a gente viver. Então, por que não? Fala, olha, eu não estou dando conta disso, não sei como sair daqui, não. Pode me ajudar a sair daqui? E aí, isso faz também com que se ganhe confiança de avançar. Né? Então, a gente não precisa viver no nosso mundinho limitado que às vezes a gente cria por essas situações que, né, foram faladas. A gente pode se abrir, pode se permitir. Todos temos, né? Eu acho que o dever de ser próspero. Isso é um contrato que você faz com você mesmo, né? De abundância, de prosperidade, de felicidade. É um contrato que você faz com você. Agora, esse contrato, você aceita fazer isso? Se permite fazer isso? Ou você não se permite? Está na nossa mão, tá? As desculpas, né? Como a Carol falou, às vezes a gente bota muitos limitadores, que a gente usa desculpa para não poder fazer. E se a gente olhar para
lado, às vezes a pessoa está numa situação até mais complicada do que a nossa e está fazendo. Então, se ela está fazendo, por que nós não estamos fazendo? O que está nos impedindo? Né? O que eu estou criando ali na minha mente para ser um impeditivo e uma justificativa para eu não atingir o que eu desejo? Porque quando a gente quer algo de verdade, a gente dá um jeitinho. Né? Exatamente. Sempre quando a gente quer alguma coisa muito, 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 a gente dá um jeitinho aqui, cria uma ideia ali, a gente vai. Por que quando é do modo geral na nossa vida, a gente bota limitadores? A gente não deve se preocupar com a opinião do outro para crescer. A gente pode ouvir a opinião do outro, saber se faz sentido para a gente o que está sendo dito, porque eu acho que sempre vale a pena refletir sobre o que o outro está falando. Muitas vezes ele pode estar falando só dele, mas às vezes o que ele está falando só dele, caiu um chapéuzinho na nossa cabeça que vale a pena a gente refletir sobre aquilo. Mas jamais pode ser um impeditivo para a gente avançar. Pessoas prósperas contam que sempre que elas levaram a ideia delas, a primeira coisa que elas ouviram foi um não. Isso não vai dar certo, isso não vai a lugar nenhum. Mas elas acreditavam que daria e seguiram adiante. E elas alcançaram a prosperidade que elas desejavam. Né? Então a gente pode ouvir muitos nãos, né? A gente pode ouvir muitos nãos, porque o outro às vezes não está preparado para ouvir o que a gente tem a dizer. E a primeira reação é dizer não. Então o importante é ouvir o não, mas faz sentido? Não, não fez sentido. Eu continuo acreditando nisso? Então, se continua acreditando, vai em frente. Isso, ou o que a gente falou, né? Que outras possibilidades? Então, tá, essa pessoa aqui me disse não, mas que outros lugares ou outras pessoas eu posso buscar, né? Ou, tá, ela falou não, mas por quê? Porque falta algum ajuste, alguma coisa ali para ser alterado, então altera aquilo, né? Aquilo que a gente falou de, não, tem que ser desse jeito, tem que ser de primeira, né? Então, às vezes não é de primeira, às vezes não é exatamente daquele jeito, tem que dar uma modificadinha, tem que dar uma alteradinha, ou então, quem é que está aberto para aquilo, né? Então, buscar num outro lugar, buscar numa outra pessoa aquele apoio, aquela colaboração, né? Então, tem outras possibilidades, essa questão, né? Quais são as outras possibilidades para que você... Mas a gente só vai saber se a gente andar, né, Carol? Porque senão a gente vai ficar com as possibilidades que a gente criou na nossa mente. A maior parte delas negativa, nos dizendo para não ir, e aí realmente a gente não vai. Então vá e escute os caminhos que estão ali disponíveis e vê o que melhor você se sente confortável para seguir. Mas o mais importante é sair da inércia, como a Carol falou. Esse é o caminho mais importante, sair da inércia. E se amar. Porque quando a gente se ama, a gente se respeita, a gente avança. Se a gente se coloca numa situação de coitadinho, de inferior, de que nunca nada é para mim, realmente nunca nada é para você. Você já escolheu. Né? Você já escolheu o que não é. Então, a vida permite a gente escolher. Já que a gente pode escolher, vamos escolher o melhor. Se permitir que o melhor venha até nós. Né? E aí, o que a gente está dizendo aqui sobre as particularidades. Então, o que é esse melhor para você? O que representa isso? Né? O que é, como a gente falou, o que é sucesso para você? O que é êxito? O que é ser bem-sucedido? O que é ter abundância? O que é ter prosperidade para você? Olhando para aqueles 3 bens que a gente falou, né? Para tudo isso que está afastando. Então, o que é esse melhor? Né? Prosperidade tem a ver com isso, né, Dri? Gostei da palavra que você falou. Isso do melhor. E o muito legal é que a prosperidade, a ideia de prosperidade, ela muda com a idade. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai colocando outros valores na prosperidade. Essa semana, meu filho me perguntou, ele fez 18 anos agora, ele me perguntou, mãe, você é feliz? Eu falei, claro que eu sou feliz. Aí ele perguntou, por quê? Eu falei, primeiro porque eu tenho saúde. Eu posso ir aonde eu quiser. Né? Eu gosto da minha casa, me sinto feliz na casa que eu moro. Eu tenho amigos, eu trabalho no que eu gosto. Eu tenho você na minha vida. Então,
eu me considero uma pessoa próspera e feliz. Agora, se você está me perguntando de dinheiro, se eu gostaria de ter mais dinheiro, dinheiro nunca faz mal a ninguém. Pelo contrário, né? O dinheiro pode entrar mais na nossa vida. Mas eu não deixo de me sentir feliz porque eu não tenho aquela quantia que eu desejaria, de repente, ter. Mas na idade dele, a felicidade está diretamente ligada a dinheiro, porque está ligado a consumo, está ligado a bens. Sim, né? Uhum. Exatamente, tem aquele tênis, tem aquele celular, tem aquela blusa, tem aquele. Então, tudo está muito ligado ao material. Por isso que é importante a gente perceber que a prosperidade ela está sempre avançando e sempre podendo se modificar, porque a gente se modifica, os nossos valores internos se modificam. Então, isso que é legal, porque depende de nós. Né? Uhum. Onde a gente vai chegar para ser próspera depende dos nossos valores, das nossas crenças, e essas crenças podem estar mudando. Exatamente. Isso que é o mais legal, né? A nossa prosperidade não depende de ninguém, depende de nós mesmos. Se a gente ganhou um não, vamos reverter esse não num sim. O que eu preciso fazer para reverter esse não num sim? Ou então esse não é mesmo para mim, meu caminho é outro. E aí eu entender isso, aceitar e seguir. Que às vezes, né, eu brinco muito, que às vezes precisa vir, né, o universo dar um pontapé no nosso traseiro para a gente andar, né, para a gente acordar, porque às vezes a gente está tão preso numa ideia que acha que só é aquela funciona, que a gente não vai a lugar nenhum. Aí precisa acontecer uma coisa mais séria para a gente, é verdade, existe um mundo aí fora, preciso caminhar, né? Então, é estar aberto, gente. Se conhecer, se amar, se respeitar e estar aberto a se modificar, tudo bem. Hoje não é assim, amanhã vai ser, mas nunca para. Uhum. Eu acho que é sempre se permitir fazer um movimento de ir em busca. Nasceu no coração? É seu. Vai em busca. Agora, o caminho que vai ser trilhado a chegar até lá é pessoal. Uhum. Cada um vai ter, né? Hã? E pode variar também. Não, né? então, é Dentro do pessoal, vai variar, próprio- exatamente, é pessoal. O caminho que você vai trilhar é pessoal. O importante é você se sentir que está indo em busca, ou que está conquistando aquilo que você deseja. E como a gente falou, conquista não é só financeira, tá, gente? Conquista é tudo que você tem ao seu redor. Né? Poder sentar no seu sofá e falar, ai, que delícia estar sentado nesse sofá, olhando para o nada. Isso já é maravilhoso. Né? Enquanto a gente só limitar a prosperidade a dinheiro, a gente vai se sentir frustrado. Ilimitado. Você vai querer limitado, exatamente, limitado e frustrado, porque nunca vai atingir. Algumas coisas são viciantes, né, para o nosso cérebro. Dinheiro acaba sendo um vício, de sempre estar querendo mais, né? Às vezes as pessoas se viciam em comida, às vezes as pessoas se viciam em exercício. Então a gente tem que cuidar para não se viciar em nada. A gente está sempre avançando em busca de estar bem, né? E aquilo se tornar como é que eu posso falar? Se tornar um fator imprescindível na sua vida. Se eu não fizer desse jeito, não serve. Se eu fizer só aquilo, exatamente. Vamos ampliar o leque, né? Vamos abrir aí para a gente aproveitar. E 2023, eu adoro, né, aquela frasezinha que fala, né? Sempre que chega o ano novo, né? São 365 oportunidades de fazer algo novo. Ou 366, eu nem sei se ano que vem, ano bissexto, não olhei ainda. Mas todo dia a gente tem a oportunidade de fazer algo diferente, de fazer algo melhor. Basta querer. Basta estar aberto para perceber. E às vezes a gente está tão fechado que não percebe, né? Isso. Então, assim, né? Nossa sugestão aqui, por último, é desengavete as coisas que ficaram guardadinhas, que, né, você deixou aí por tudo aquilo que a gente falou, né? Por inércia, por medo, por reclamar, por vitimismo, por não acreditar, né? Por deixar para depois. Então, assim, tem coisinha engavetada ali, abre seu coração, abre essa gaveta aí e coloca para
rodar, coloca para funcionar isso. Às vezes não é do jeito que você ali idealizou completamente, né? Às vezes você vai ter que buscar de outras formas, olhar para outras possibilidades. Lembra do que a gente falou da estradinha, né? Que às vezes a gente precisa desviar, mas vai chegar no mesmo lugar. E o que a gente disse aqui, né? Então confia que se está no seu coração, você tem capacidade, você tem habilidade para isso. Sim, às vezes precisa de outras pessoas, de outros lugares, ambientes aí para aquilo acontecer, mas continua, busca, né? Segue em frente aí. E conte com as pessoas que podem realmente colaborar, que também estão de coração aberto, que também estão no movimento, para que você não só se inspire, mas que você avance mesmo. Então, o nosso convite é para você desengavetar as coisinhas aí que estão aí dentro e colocar para girar, colocar para avançar com Botar para elas, né? E a gente jogo, tá né? aqui. Como os outros falam, né? Isso, coloca para jogo, isso mesmo. Coloca para jogo. Isso, então, e claro, a gente está aqui também para colaborar no que a gente puder para essa trilha. Sozinho, pode nos chamar. Pode Sim, nos chamar que a gente sim. está pronto a auxiliar nesse processo. E o importante lembrar, gente, o não está garantido. Se a gente não se mover, o não já garantiu. Vamos tentar o sim. Vamos sair da inércia e tentar o sim. Isso, Eu acho que a vida ela é muito mais interessante quando a gente está sempre buscando em busca do sim. isso. E todos podemos. Isso, e falando em sim, né, no nosso sim agora aqui, né, Dri, de continuar no ano de 2023 juntas, juntos com vocês também. Então, assim, a gente vai continuar, né, essas lives, mas elas vão ser agora de sexta-feira. Então, a gente também teve um desvio ali nas nossas rotas, mas está tudo bem, a gente deu um desviozinho e continuou na nossa estrada, né, Dri? Então, a gente vem às sextas-feiras, a gente avisa aqui, como sempre, vocês. Os temas também continuem trazendo para a gente adora receber isso. E vamos juntas, né, Dri? Vamos juntos também. Estamos juntas. Estão aqui com a A gente. gente quer desejar um ótimo Natal para vocês, um ano, uma passagem de ano maravilhosa, né? E que esse novo ano que comece inspire vocês, né, a estarem de coração aberto para ir em busca de tudo que vocês desejam, né? Serem prósperos em tudo na vida de vocês. Gente, ter medo faz parte, todos nós temos, mas o importante é acreditar no que você deseja e, como eu falei, né, botar para jogo. Bota para jogo suas ideias, suas vontades, vá em busca do que você deseja e acredita, porque o universo vai dar essa resposta positiva de volta. Isso. E aí, né, antigamente tinha cartão de Natal, né, Dri, que a gente enviava para as pessoas. Eu ainda gosto de escrever cartãozinho, eu gosto. Mas hoje em dia, né, quando você for então agora enviar os votos, né, os desejos aí de prosperidade para as pessoas, envie agora com esse novo sentido, né, do que a gente falou aqui. E quando você receber esses votos também, receba dessa maneira, né, dessa maneira total que a gente falou aqui, que isso já começa a fazer diferença, né, Dri? Com certeza, com certeza. Meninas, muito obrigada, como sempre, de vocês estarem aqui. Carol, obrigada mais uma vez de a gente estar compartilhando, né, essas ideias, essas emoções. Espero ter ajudado, né? A gente espera sempre estar contribuindo para a melhora de todos, porque também a live serve também para nos melhorar, para a gente crescer, para a gente ampliar nossos horizontes. E para finalizar, uma coisa muito legal que eu li uma vez escrito, por que o retrovisor ele é menor do que o para-brisa? Porque o retrovisor está mostrando o que já passou. Já foi. A gente aprende com as experiências, mas já foi. E por que o para-brisa do carro é tão grande? Porque a estrada está aberta para a gente trilhar o que a gente quiser. Então, sempre lembrem disso.
né? O que ficou para trás é o retrovisor do carro, né? Pequenininho. Só. Não, a gente olha, a gente sempre olha. A gente não esquece, mas a importância que a gente dá a ele é menor, por isso que ele é pequenininho. E o para-brisa, né, que está na frente, ele é enorme, porque é o caminho que a gente tem a trilhar. Várias opções, várias ideias. Pode modificar a hora que tiver vontade, né? Pode seguir caminhos diferentes. O importante é se sentir bem com o que você está fazendo. Faz sentido? Está no caminho. Muito bom. É isso, Dri. Boa, boa. Lembrem disso, tá? Agora, nesse períodozinho. E a gente se vê o ano que Até vem. janeiro. Então, agradecemos. Muito Nossos melhores obrigada. toques de prosperidade para cada um. E a gente Exatamente. Muito obrigada. Gente, obrigada. Tchau. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Tchau, Carol.